E nós estamos na linha agora com o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Bom, nós temos os consumidores aí de várias regiões do país sendo surpreendidos com aumentos pesadíssimos, de novo, de tarifa de energia. A alta vai ser de 2 dígitos no Rio de Janeiro, em algumas cidades, 66 municípios, na verdade, incluindo Niterói e Cabo Frio, média de 21%, na capital 10,36%. Também foi anunciado no final do ano passado para o Amapá um aumento pesadíssimo, agora aumento de 21,15% nas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que são atingidas pela CPFL. Nós tivemos outros aumentos também no Amazonas. A justificativa seria ainda dívidas antigas, repasse de recursos daquela mudança que houve na legislação em 2013 e o uso de termoelétricas no ano passado. Agora, nós tivemos durante boa parte do ano passado bandeira vermelha, nós chegamos até o nível 2, que é o mais caro para o consumidor. Nada disso conseguiu compensar perdas e cobrir essa defasagem financeira? Olha, Denise, infelizmente não, né? Você tem que entender que hoje, por que a tarifa está cara e por que aumentou? Porque aumentou porque você, como usou muita térmica, né? A térmica é mais cara, né? E o período que você usou bandeira vermelha, né, você não conseguiu compensar essa despesa para as distribuidoras. Então, isso agora está indo para a conta do consumidor, né? A outra coisa também que explica esse aumento grande de percentual da tarifa de energia elétrica é a questão também do roubo da energia, né? Em particular no Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, a Light está tendo um aumento de quase 10%. Também é bom explicar que a Light está tendo 10% e a Enel, que é responsável pelo resto do estado do Rio de Janeiro, a Enel está tendo uma revisão tarifária e a Light está tendo um reajuste tarifário. E por que esse reajuste está em quase 10%? Porque quem paga energia elétrica no Rio de Janeiro tem que arcar com o custo de quem não paga energia, né? E o Rio de Janeiro está na situação que todo mundo conhece, né? E em terceiro lugar também tem muito imposto e muito encargo setorial, né? Na hora que você paga a sua conta de energia elétrica na sua casa, praticamente 40% a 50% é imposto. Se você colocar os encargos setoriais para poder energias limpas serem mais baratas, para poder o norte do país pagar uma energia mais barata, isso aí vai para quase 60%, né? Então a equação é a seguinte: aumentou a tarifa porque a distribuidora está endividada desde a época lá que não resolveu até hoje da MP lá da Dilma, da 579, que ela foi obrigada a tomar empréstimos, né? Ela também ela precisa de pagar o custo da energia, ficou mais caro em função do uso da termoelétrica. Soma isso em alguns lugares mais que em outros, com o roubo da energia, com não pagar nada, com a inadimplência em função de crise econômica, e por fim, quer dizer, esse imposto altíssimo que você tem na energia elétrica, como você tem também no combustível. A conclusão é que, infelizmente, como sempre, né, quem paga a conta é o consumidor de tudo isso. Conta da ineficiência, da incompetência, de erros de política econômica. Agora, fora isso, a gente tem uma precariedade muito grande de serviços, e eu queria colocar a situação das distribuidoras, que pode comprometer até mesmo a privatização da Eletrobras, fora a resistência política. Exatamente, por exemplo, a Eletrobras hoje tem algumas distribuidoras aí no Nordeste, né, e no Norte do Brasil, que ela está colocando à venda, porque só dão prejuízo, além de dar prejuízo para a holding Eletrobras, elas têm um péssimo serviço, o consumidor não é atendido, aí tem um número de sindicatos que ganha muito e não trabalha pouco, tem aqueles privilegiados de sempre das estatais, e ela precisa de se livrar disso, precisa privatizar essas distribuidoras antes de privatizar a própria Eletrobras. E não está fácil isso, né? Em particular nas distribuidoras do Norte, que não atraem diretamente muito investidor, dada a situação delas, né? Mas enfim, eu acho que o caminho é esse, o caminho é a privatização, tanto das distribuidoras quanto da própria Eletrobras, né? Agora, aquele negócio, né? O consumidor brasileiro, infelizmente, a gente está vivendo um momento, né, onde o Estado brasileiro, na União, e os estados propriamente ditos estão numa crise fiscal sem tamanho, né? Então acaba que eles botam muito imposto, né, em setores onde você tem mais dificuldade de sonegar. O que é? Energia elétrica, combustível, telecomunicação, né? Então, se pega qualquer desses três setores, mais da metade da tarifa que a gente paga é imposto, né?
E aí aquele negócio, né? O preço do petróleo aumenta, a Petrobras tem que transferir o preço da gasolina. A distribuidora tem que comprar energia térmica, que é mais cara que a energia hidrelétrica, aí tem que passar para o consumidor. Né? Há a questão na energia elétrica do roubo da energia. No Rio de Janeiro, em particular, o consumidor que paga tem que pagar pelo aquele que não paga das comunidades. E aí, no final do dia, essa equação vai dar o quê? Um estrondo tarifário em todos esses produtos, seja gasolina, seja energia elétrica, seja telecomunicação. Não vamos esquecer que a Eletrobras também foi alvo de corrupção, assim como a Petrobras. Exatamente, né? Tem esse aspecto, quer dizer, que foi uma outra questão. Eu acho que tem duas questões, né, Denise? Eu sempre coloco, eu não sei até a fronteira entre a corrupção e a má gestão, né? Essas coisas se misturam, né? Mas houve as duas coisas, houve corrupção e houve barbeiragens, como foi no caso do setor elétrico, a MP 579 de setembro de 2012, onde a presidente Dilma resolveu baixar a tarifa, né, no momento que o reservatório estava seco e para tentar se reeleger. E ela passou essa conta para a cadeia inteira, passou para o transportador de energia, né, para a transmissão, passou para a distribuição e essa conta aí que superou os 100 bilhões de reais está sendo paga agora, né? E paga por quem? Pelo consumidor. O próprio diretor-geral da ANEEL, o Romeu Rufino, já deu declarações no sentido que ele acha que os reajustes estão pesados mesmo, são aumentos muitas vezes acima da inflação, mas ele continuou concedendo, autorizando esses aumentos, inclusive a outros estudos. Agora, nessas regiões em que já está sendo aplicada essa nova tarifa, algumas vão começar a ser cobradas só no mês que vem, ainda haverá necessidade de mais aumentos deste ano por causa de todos esses fatores? Depende, né, Manu? Mas possivelmente sim, né? E você citou uma coisa muito importante. A nível de preços relativos, não dá para entender um país que tem 3,5% de inflação ter aumento de energia elétrica acima de 20%, uma coisa que não tem explicação. Se você contar isso para alguém em qualquer lugar do mundo, não vão acreditar. Como é que pode um país que tem 3,5% de inflação ter reajuste de energia elétrica acima de 20%? Mas o que a gente falou, quer dizer, é porque o setor está todo desarrumado, né? Então você não está tendo um setor onde o modelo tarifário, o modelo de geração, o modelo de despacho da carga no sistema está de acordo com o mundo, com o cenário que a gente está vivendo, né? E fora isso, quer dizer, ou seja, a tal do passado, essa herança, né, que o governo do PT deixou, em particular a Dilma, está sendo paga agora, né? E está sendo paga outra vez no momento de crise fiscal, né, da União e dos estados. Então, infelizmente, quer dizer, outra vez, quem paga a conta é quem não deveria pagar. Então, o consumidor paga a conta da corrupção, paga a conta da má gestão das empresas, paga a conta para os estados e a União melhorar a sua situação fiscal. Quer dizer, é justo isso? Evidentemente que não é. E fica difícil para o consumidor entender como é que nós temos uma inflação de 3% com reajustes nessa proporção. Tem esse lado inverso também, não é? Denise, não é o consumidor entender, ninguém pode entender um negócio desse. Como é que é um país que tem 3,5% de inflação ter reajuste de energia elétrica acima de 20%? Isso é uma aberração. O Brasil é um país que construiu as maiores hidrelétricas do mundo, é um país que possui vantagens comparativas em termos de energia renovável que nenhum outro país ou poucos países do mundo tem, e, no entanto, tem a tarifa de energia elétrica mais cara do mundo e todo ano a gente fica discutindo se vai faltar ou não energia. Tem uma coisa errada, né, Denise? Agora, o Congresso Nacional vai ser colocado aí brevemente uma discussão de um novo modelo do setor elétrico. Vamos ver se o Congresso consegue resolver e criar um modelo que responda a essa situação inacreditável que esse país vive no setor de energia elétrica. Conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde, Denise, um bom final de semana a todos.